Olá, quinta-feira, 7 de agosto. Flagrante de desrespeito aos direitos do consumidor nas salas de cinema. É a chamada compra casada. Prefeitura manda demolir edificações particulares construídas em plena via pública. Tem homenagem àqueles que fazem papel de pai e mãe ao mesmo tempo. As respostas às dúvidas mais comuns sobre títulos de eleitor. E as atrações do festival que reuniu 65 mil admiradores da cultura pop. Notícias da Gente começa agora. Os cinemas da região metropolitana estão na mira dos órgãos de defesa do consumidor. Alguns desses locais impedem os frequentadores de entrar nas sessões com alimentos que não foram comprados no próprio cinema. A prática caracteriza a chamada venda casada, o que é ilegal. Para os consumidores, a situação não deixa de ser desconfortável. Muitos cinemas de Fortaleza e região metropolitana impedem a entrada de clientes com alimentos adquiridos fora deste estabelecimento. A situação causa uma série de constrangimentos para os clientes. Já aconteceu comigo em um cinema de Fortaleza, né, essa situação, onde eu passei por esse constrangimento, né, de no ato da entrada no cinema ser barrado no cinema por conta disso, né, de não ser um alimento que não fosse vendido no ponto de venda do cinema. A prática é proibida e, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, caracteriza venda casada. Todo produto que é vendido nas bombonieres, ele pode comprar em outro local, inclusive trazer de casa. Eu até digo para o consumidor que pode trazer a sua pipoca de casa e pode levar para o cinema, porque normalmente é um dos itens mais consumidos no interior dos cinemas. E ele pode levar e tem que ser permitida a sua entrada. As salas de cinema em todo o Brasil viram seus lucros dobrarem em 10 anos. Em 2002, o setor arrecadou cerca de 600 milhões de reais. Em 2012, esse montante chegou a 1 bilhão e 600 milhões. Para os consumidores que se verem desrespeitados em seus direitos, a representante do DECOM orienta a denunciar este estabelecimento. O DECOM está aqui, nós temos o nosso site com o link Fale com o DECOM, nós temos o nosso 0800 e nós temos também o telefone da fiscalização. Então é só entrar em contato conosco que nós vamos efetuar essa fiscalização e atuar o estabelecimento que não esteja cumprindo a legislação, porque isso é venda casada e é proibido pela legislação. Aqui tem trabalho. Devem ser concluídos em 2 meses os trabalhos para instalação de iluminação pública e calçamento nas proximidades do cemitério público do bairro Pabuçu. A Prefeitura de Caucaia mandou demolir edificações particulares construídas em plena via pública. Mais uma ação de desobstrução de via pública foi realizada pela Prefeitura de Caucaia. Desta vez, a demanda foi no bairro Pabuçu, próximo ao cemitério público. Lá devia ter uma rua, mas havia muros residenciais que impediam o fluxo de veículos e dificultavam a passagem de pedestres. Moradores dos arredores parabenizaram a ação. Para mim foi ótimo, uma maravilha, né? Fica mais valorizado, né? E para nós aí é uma beleza. Eu achei muito bem, muito bonito e era já que a gente esperava há mais tempos. Saiu agora e então deixou, pelo menos, a mim satisfeito. Quando a gente veio morar aqui, a gente já sabia que esse beco já ia abrir há muitos anos atrás, né? E a gente ficamos conformados, que a gente já estava sabendo de tudo, né? Segundo o senhor Nonato, o terreno onde agora está a rua desobstruída pela prefeitura era da família dele. Lá, ele mora desde que nasceu. Em homenagem, ele pede para que a rua leve o nome do pai dele. Gostaria que, se nós merecermos, botasse o nome dele, que era o dono do terreno, e o nome dele é João Barbosa de Brito. Deixou essa herança para a família e para parabenizar a rua com o nome dele, se fosse possível, né? A derrubada dos muros que obstruíam a via foi uma demanda da prefeitura apoiada pelos moradores e realizada por 3 secretarias do município. Foi demolido porque ele estava irregular, ele estava ocupando uma via pública, certo? Por isso a demolição.
Isso aí foi uma operação que reuniu 3 grandes secretarias. Secretaria de Patrimônio e Serviços Públicos e Transporte, SPSP Trans, Secretaria de Planejamento, a CEPLAN, e a CEINFRA. No local já está sendo colocado calçamento e iluminação pública. A obra deve ser entregue em 60 dias. A CEPLAN foi lá e desobstruiu, tirou os muros que estavam impedindo a passagem. A CEINFRA já está trabalhando lá no local, colocando todo o calçamento e, por fim, nós vamos colocar os postes e vamos iluminar, que é um pedido da comunidade. A história que a gente conta agora é um exemplo do amor que se multiplica. Trabalhando como garçom, Luciano conseguiu educar 2 filhos, fazendo o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Juntos, eles construíram uma relação baseada em confiança e companheirismo. Uma família completa no seu modo de ser tão particular. Hoje nós vamos falar de um pai diferente. Na verdade, pai é tudo igual. Mas o Luciano Arcanjo é especial porque ele também tem a função de mãe. Ele ganhou a guarda dos filhos, Thaís e Tiago, há 8 anos. Hoje ela tem 19 anos e ele 20. De lá pra cá, Luciano criou os filhos sozinho. A presença materna, segundo o pai, faltou em alguns momentos, mas o maior prazer foi sempre tê-los por perto. Senhor Luciano, qual a maior dificuldade em ser um pai que também é mãe? É não poder atender às necessidades dos filhos como mãe, mas tentar substituir. Luciano é garçom, Tiago cursa geografia e Thaís trabalha pela manhã. À tarde e à noite, ela estuda. Os filhos são motivo de orgulho para o pai. Me sinto muito orgulhoso porque foi coisas que eu não consegui fazer, que eles estão fazendo por mim. E as dificuldades são mais presentes com o Tiago ou com a Thaís? Isso é muito relativo com os dois, cada um tem sua dificuldade. Tem hora que você não consegue suprir todas as necessidades. Conversando com os filhos, dá para notar que a mãe fez falta em alguns momentos, mas o pai soube suprir a necessidade. Às vezes faz falta uma presença feminina, mas ele consegue suprir, sabe? Não que eu não sinta falta da minha mãe, mas meu pai é, sei lá, ele é a melhor coisa que tem, assim, ele consegue fazer bastante papel dos dois. É legal, é divertido. É chato também porque ele faz os 2 papéis, né? Mas é engraçado, ele sabe se comportar como um pai quando necessário, como uma mãe quando necessário. É bom. E ele costuma respeitar as tuas decisões, as tuas atitudes? Ele costuma, apesar de não gostar de algumas, né? Mas ele respeita muito. É um ótimo pai, ele sabe respeitar. Mas além de pai e mãe, meu pai é meu amigo, sempre foi, desde pequeno. Então, tudo que ele faz eu sei, tudo que eu faço ele sabe. A gente conversa bastante, todas as minhas decisões eu me baseio nele também. Ele sempre está por trás do que é melhor, do que é pior. Sempre me deixou livre para ter essa consciência também. É muito legal. A família Arcanjo tem uma semana muito corrida. Os 3 são muito atarefados, mas no domingo, para eles, existe um momento sagrado. Que é quando a gente se reúne para a famosa pizza. E a gente come uma pizza, assiste TV, conversa. Nós 3 conversando besteira de como foi o dia, o que está acontecendo. Esse momento é nosso. A gente tenta manter o máximo possível quando tem momento para isso. O Sanafest 2014 reuniu 65 mil admiradores da cultura pop nos 3 dias de festival, segundo a organização do evento. Foram mais de 30 horas de programação no Centro de Eventos do Ceará, com uma arena de dança, karaokê, games e demonstração de artes marciais. O Alberto Gurgel é um profundo conhecedor do assunto, eu estava falando aqui um pouco com ele. Fiquei impressionada, Alberto, eu não sabia que você gostava desse universo. É uma paixão, Juliana, uma paixão antiga que veio até junto a um dos grandes eventos que aconteceu dentro do Sun esse ano. Já sei, os 20 anos do Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente, 20 anos do Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Então, assim,
O Sana, eu já, antes de repórter, já acompanhava, já conheço a história, porque assim, o evento em si, ele não começou com essa grandiosidade. No início ele era apenas uma troca de fitas cassetes, ainda antes do DVD, a questão das fitas cassetes dos seriados, dos animes. Mas você acompanhava desde essa época? Sim, desde essa época eu já acompanhava. Aí você vem Cavaleiros, vai vir outras séries também de sucesso, que vai fazer parte e vai criar esse mundo. E vale ressaltar que hoje o Sana não é mais só de cultura oriental, que antigamente, cultura japonesa, esses seriados e os animes, né, os animes, como eles são chamados. E hoje não, hoje ele tem filme, é cultura ocidental também. Então virou-se aí não só de cultura oriental, mas cultura pop em geral. Bom, o que você acha, Alberto? Por que dessa afinidade, né, dos jovens brasileiros com esse tipo de cultura pop? Existe alguma explicação? No Brasil, isso começou como? Assim, no Brasil ele começou mais com esses seriados da extinta TV Manchete, que vinculou e, foi quem propôs esse tipo de seriados, quem impulsionou. E assim, veio uma afinidade maior pela questão, primeiro, tanto pelo lado do estilo, que ele chama muita atenção, são os olhos grandes, os traços mais refinados, do que dos seriados, dos desenhos animados americanos, estadunidenses mais especificamente. Então assim, vem mais por isso, pelo estilo deles ser mais atrativos, digamos. Legal, pois olha, vamos agora acompanhar a reportagem, agora que a gente já teve essa aula, né, com o Alberto, vamos conferir. Com 13 anos de história, o evento reúne os fãs de diversas tribos culturais. A prova é tanta que deixou de ser apenas de cultura oriental, mesclando a ocidental também. Olha, uma das principais novidades que a gente está trazendo são duas bandas do Japão que estão vindo com toda a sua equipe, são mais de 20 pessoas, que é a banda Shino e também a banda Back On. Além disso, na área de jogos eletrônicos, a gente está trazendo o gamer profissional Jonathan Fatality. Ele que joga profissionalmente, é um dos melhores do mundo. E uma das coisas interessantes que a gente está trazendo nesse evento é mostrar um pouco como as atividades que o pessoal gosta, jogos eletrônicos, animação, quadrinho, dublagem, podem se transformar em profissões. Como aquilo, a pessoa pode deixar de ser apenas um consumidor de um item para ser um produtor. Então essa um pouco da temática do Sana 2014. Passear pelos corredores do Sana é viajar em meio a histórias de grandes clássicos de animes. Durante minhas andanças, me esbarrei com um casal de namorados, Giovanna Karen e Carlos Avner. Você pode até se perguntar por que eles estão assim. É simples, durante o evento não é difícil encontrar os famosos cosplay, que são os fãs que se fantasiam como seus ídolos. O casal está caracterizado como os personagens do seriado Avatar. Todo o processo de criação é complexo, exige uma pesquisa aprofundada. Antes de fazer um cosplay, a gente procura na internet cosplays já feitos pra gente ter uma base de como é que eles poderiam ficar pra gente. Então a gente primeiro compra os tecidos, depois vai atrás de uma costureira, ou então quem já sabe costurar, costura, né? Procura também a estilização de perucas e as lentes também, tudo pra ficar o mais parecido possível com o personagem. Uma das grandes atrações da 13ª edição do Sana foi a comemoração de 20 anos dos Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Os fãs foram presenteados com um stand com a réplica de alguns ícones do desenho, como a caixa das armaduras e o trono de Atena. Eu tô achando esplêndido, né? Eu tô vindo do interior do Ceará, praticamente não tem nada desse tipo na minha cidade, então pra mim aqui tá sendo incrível. Tem todas as coleções, desde o Diecast, a 1.0 e a última coleção, que é o Ultimate X. Então tem também, dá para tirar foto com o báculo de Atena e com uma das Pandora Box. Muito interessante. O visitante poderia conferir alguns itens de decoração, blusas de bandas e seriado, além de réplicas de personagens. Esta, por exemplo, custa R$ 1.900. Em estrutura e público, o evento é o maior da América Latina. O Sana de alguns anos atrás, para esse melhorou bastante, pelo tamanho que ficou mais amplo, tem mais espaço. Agora, se você queria entrar no clima e embarcar para o Japão, a pedida era conferir o Magic Made Café. Este espaço é uma réplica das lanchonetes japonesas, que tem como principal diferencial o tratamento.
Nós temos esse acolhimento especial de receber o nosso cliente e de vestidinhas como as maids originais do Japão. E a gente fala em japonês algumas palavras e tudo mais, e nós tentamos trazer um pouco dessa magia do Japão aqui para o Brasil e para esses eventos que envolvem. É comédia, Mar! Quinta-feira, fim de semana chegando e já tem gente rindo à toa. Nada como uma pausa na correria pra gente ficar mais feliz. Pois então, para completar a alegria, a gente tem muito humor com Marmita. Oi, negada! Tá no ar! É comédia, Mar! Abraçar aí meus amigos do Centro de Caucaia, no Capuã, Jandaiguaba, as negadas ali do Conjunto Nova Metrópole, Araturi, eita! Abraçar também o povo da Grande Jurema, a minha Jurema, em especial para a Rua Guararapes. Vou dar um abraço pro seu Zé Mancin, a Dana Antônia, o Daniel Dávila e a Ana Sabrina. E um cheiro para minha querida esposa. Alô, Paulinha, estamos aqui. Não é comédia, é claro. No Japão, um brasileiro, um argentino e um americano foram participar de umas competições lá, só que o povo, se juntar lá, eles três, o americano, o argentino e o brasileiro, começaram a fazer farra, baderna lá no Japão, prenderam os três e o seguinte, o delegado lá da cidade do Japão disse o seguinte, aqui as leis são diferentes, cada um vão levar 30 chicotadas por ter feito baderna aqui no Japão. Primeiro é você, vem pra cá, argentino, só que nós vamos ser bondosos. Olha, vocês vão ter direito a um pedido. Só não pode se livrar da chicotada. A chicotada tem que levar. Fora isso, pode pedir o que quiser. Aí o argentino disse, eu quero um travesseiro para me colocar nas minhas costas. Aí levaram os travesseiros, meteram a chicotada, pá. Nas quintas chicotadas, o travesseiro espedaçou todinho. O argentino ainda levou 25 chicotadas. Aí em seguida chamaram o americano, senhor americano, e o seu pedido? Ele disse, não, eu vou querer 2 travesseiros para botar nas costas. Aí começaram a chibatear, pá. Ora, na 20ª chicotada, os travesseiros papocaram. Ele ainda levou 10 chicotadas. Chegou a vez do brasileiro, aí o japonês disse, e você, brasileiro? Ele disse, é o seguinte, eu vou ter direito, eu queria que você me considerasse e me desse 2 pedidos. Aí o japonês, tá bom, você é brasileiro, o Brasil é o país do futebol, tem aí um carnaval, que é bacana. Tá bom, vou deixar você fazer 2 pedidos. Ele disse, não vou querer levar 30 chicotadas, eu vou querer levar 100 chicotadas. No que ele falou isso, o brasileiro, a negada começaram a mangar dele. O argentino, olha, o abestado, é burro. Tô dizendo que o brasileiro é otário. 100 chicotada. Aí o japonês, sim, e o segundo pedido? Eu quero que o argentino fique nas minhas costas. É comédia, Mar. Até a próxima, negada. Por dentro da lei. Mais do que um direito do cidadão, o voto é a oportunidade de escolher representantes e definir os rumos para sua cidade, estado ou país. E o título de eleitor é o instrumento para garantir esse direito. Por isso, hoje nós vamos esclarecer dúvidas sobre esse documento tão importante. É isso, Juliana. Hoje nós trazemos à população mais uma vez algumas explicações sobre o processo eleitoral. Hoje focando bastante em relação ao cadastro desses eleitores junto ao TRE. Para nos explicar, enfim, nos ajudar nessa questão, nós trazemos o Afrânio Aguiar, que é chefe da Central de Atendimento ao Eleitor e vai nos explicar algumas dúvidas da população. Afrânio, de uma maneira geral, as pessoas têm dúvida em relação a esse cadastro junto ao TRE? Tem sim. O eleitor ele costuma ligar aqui para a central para tirar dúvidas quanto aos documentos necessários, né? Tudo que precisa para fazer o título pela primeira vez, para fazer a transferência ou até mesmo uma revisão no seu cadastro eleitoral. Algumas dessas questões que o Afrânio citou agora, a gente colheu com a população e a gente vai à primeira dessas perguntas. No retorno, o Afrânio explica. Queria saber se posso apenas votar com identidade. Sim, o eleitor pode votar levando apenas documento de identidade.
É importante esclarecer que esse documento tem que ser um documento com validade em todo o território nacional. Então, carteira de estudante não tem validade e outras carteiras de clubes também não. O que vale é RG, carteira do trabalho, carteira de habilitação ou carteira profissional, no caso de médicos, advogados e outras classes profissionais. Gostaria de saber qual é o prazo para pedir transferência de título. A transferência do título, fazer o título pela primeira vez ou uma revisão no cadastro eleitoral é possível a qualquer tempo. No entanto, em anos de eleição, o cadastro eleitoral é fechado 150 dias antes da data da eleição. Então, durante esse período, ou seja, nesses 150 dias, não tem como o eleitor fazer transferência, revisão ou o título pela primeira vez. Eu gostaria de saber para que é preciso o título de eleitor. O voto é um direito e também um dever. Todo cidadão brasileiro maior de 18 anos é obrigado a votar. Então, o título de eleitor, ele serve para que a gente possa exercer o direito de voto. Importante salientar que, além do voto, estar regular com a Justiça Eleitoral é uma garantia de poder exercer a plenitude da sua cidadania. Ou seja, poder tirar passaporte, CPF, fazer créditos bancários, tudo isso hoje necessita que o cidadão apresente a quitação eleitoral, que é o resultado do seu voto às urnas, ou seja, o exercício do seu voto. Até mesmo ingressar em um concurso público, né, você precisa estar quite com a Justiça Eleitoral, não é isso? Exatamente. Hoje, cada dia mais, órgãos públicos e até mesmo a iniciativa privada exige do cidadão uma quitação eleitoral, né? Ou seja, ele está em dias com a Justiça Eleitoral para que ele possa se empregar ou para que ele possa assumir um cargo público, né? Ou até mesmo entrar numa universidade, né? Após passar no vestibular. Queria saber se estrangeiros têm direito ao voto. O estrangeiro, ele não tem direito a voto. É importante esclarecer que a Constituição Federal dá direito ao voto apenas para o brasileiro, nato ou naturalizado. Perfeito. Bem, essas foram as perguntas de hoje que a gente colheu junto à população. Eu espero que elas tenham sido elucidadas. Caso não há problema. Você pode entrar mais uma vez em contato com a produção do nosso programa e a gente mais uma vez vai procurar especialistas como a Fran e o Aguiar para responder essas questões. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso quadro. Obrigado também a oportunidade. Que é isso. Numa próxima oportunidade a gente se encontra. Emprego Aqui. A Marinha abriu concurso público para preencher 105 vagas para os quadros complementares de oficiais da Armada e fuzileiros navais. As inscrições vão até o dia 4 de setembro. Para saber os detalhes, é só procurar a Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará. Telefone 3288-4716. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o número da Polícia Federal para informações sobre passaportes, 194. Anote também o telefone da Infraero, 3392-1200. A gente fica por aqui, mas amanhã tem muito mais informação, orientação médica e dicas culturais. Lembrando que na fanpage Notícias da Gente no Facebook, você pode rever as reportagens do programa. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos vir.